Vamos falar de propriedades da integral definida. Então, quando a gente fez a definição da integral definida, a gente sempre dizia que A é menor que B. Mas essa definição, por limites da soma do Riemann, também vale para quando A é maior que B, tá? O que acontece? A gente vai mudar o ΔX. Então, eu tenho que B menos A sobre N. Então, quando eu mudo aqui a ordem dos intervalos de integração, eu tenho um menos. Então, quando eu tiver um menos aqui, o que acontece? Isso vai dar menos B mais A sobre N, que é a mesma coisa que A menos B sobre N. Então, é daí que aparece o menos. Então, lembrem, sempre quando eu mudar os limites de integração, quando o A está aqui em cima, mas ele, na verdade, ele é menor, então, para mim mudar, eu boto um menos e aí boto o A e o B aqui. Bom, outra coisa que pode acontecer é quando os limites de integração são iguais. Sempre quando os limites de integração são iguais, não preciso nem calcular, é igual a zero. Aqui a gente tem outras propriedades. Quando a gente calcula a integral definida de uma constante, o resultado é esse. É C, que multiplica B menos A. Quando eu tenho soma, eu tenho a integral da soma de duas funções, eu posso separar na soma de duas integrais. A gente já viu na indefinida, né, pessoal? Quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, a constante pode ir para fora da integral. Quando eu tenho subtração de duas funções, eu posso separar em subtrações de duas integrais. Bom, essa propriedade aqui, ela combina, eu posso separar a integral em soma de duas integrais com intervalos adjacentes. O que significa isso? Eu vou botar um exemplo, né? Tipo, se A fosse menos 1 e B fosse 2, aí eu vou separar num C. Eu vou separar em dois intervalos. Tipo, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser 0. Então, 0 e 2. Eu posso separar um intervalo grande em pequenos intervalos e calcular a soma da integral. Bom, eu faço isso mesmo quando eu tenho uma descontinuidade, aquelas funções descontínuas que são separadas por intervalos. A gente vai ver um exemplo disso, que a gente pode usar essa propriedade. Essas propriedades aqui, elas são de comparação, ou seja, eu vou comparar a função com o valor da sua integral. Então, quando eu tenho que f de x é maior ou igual que zero dentro do intervalo, então a integral dentro desse intervalo também vai ser maior ou igual que zero. Quando eu tenho que uma função é maior ou igual que outra dentro do intervalo, então a integral dessa função vai ser maior ou igual que a outra dentro do intervalo. E quando eu tenho que a função é limitada, ou seja, ela está entre um m e um mzão, ela é sempre maior que esse número e sempre menor que esse outro dentro desse intervalo, então a integral também é limitada dentro desse intervalo. Tá, isso a gente tem de propriedades.